Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje estamos aqui em Eclesiastes 12, de 1 a 14, e o nosso tema de hoje é como acabar bem, ou como terminar bem a nossa vida. Como é que você quer terminar a sua vida? Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas ao seu redor? Será que você tem trilhado essa jornada da vida terrena com sabedoria, debaixo da direção de Deus, com a orientação do céu para você? Será que Deus está em primeiro lugar no seu coração, na sua vida? Lembre-se que diz Jesus lá em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus precisa ser o nosso alvo. É diante dele que nós vivemos. E é com a sabedoria dele que nós faremos a diferença no nosso dia a dia e terminaremos bem a carreira que nos está proposta, como diz Hebreus capítulo 12, tá bom? Então vamos lá, finalzinho de Eclesiastes, esse é o último estudo que vamos ter sobre Eclesiastes, capítulo 12, de 1 até 14. O texto sagrado aqui é como se fosse um resumo, uma síntese dos grandes ensinamentos, das grandes meditações e da grande conclusão que Salomão chegou no final do livro de Eclesiastes, o livro do pregador, deste homem tão sábio que pisou na terra. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos, aos quais dirás: não tenho neles prazer. Versículo 2: antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se encurvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui ele está falando sobre a brevidade da vida, o final da nossa vida, o encerramento da nossa vida terrena. E os teus lábios, no versículo 4, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes mais falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Olha só aqui, ele falando para onde nós temos que ir, para a casa eterna, que é uma referência, é claro, do céu. E os pranteadores, ou seja, aqueles que choram, andem rodeando pela praça, né? Aqui o luto e o fim da vida humana e o choro daqueles que ficaram. 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, e aqui ele se refere a ele mesmo, né, Salomão, achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. E aqui pastor é com P maiúsculo, é uma referência a Deus. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vou repetir o finalzinho, a síntese, o resumo de tudo aquilo que Salomão chegou a compreender e entender como um resumo da vida e como terminar bem a sua jornada nessa terra. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, no versículo 13,
A suma, ou resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vemos aqui palavras sábias que mostram aos discípulos de Jesus, a cada um de nós, os verdadeiros cristãos, como nós podemos acabar bem a nossa vida, a nossa jornada nessa terra. Eclesiastes 12, de 1 a 14, ele termina de forma esplendorosa e é surpreendente. Como é que Deus pode fazer o sol brilhar em um dia nublado, Aqui, um dia nublado, uma referência clara ao final da vida, à morte, Antes de chegarmos diante da morte. Não é mesmo? O mesmo acontece com o livro de Eclesiastes. Esse livro é, por um lado, pessimista e desalentador, termina pela graça de Deus muito bem, lá em cima, como uma importante observação que nos põe para cima, que nos põe ao coração de Deus e ao resumo de tudo aquilo que todas as criaturas de Deus, os filhos de Deus, precisam ter diante do Criador. O capítulo 12 aqui conclui a meditação de Salomão com algumas palavras sábias que deveriam pautar a nossa vida e a vida de todo cristão. Elas lembram a lição de um mentor, de um discipulador experiente, um rei sábio, tentando aconselhar futuros homens e mulheres em formação, tentando impedi-los de cometer alguns erros, dos mesmos erros que ele mesmo tropeçou e cometeu ao longo da sua vida. Então, vamos considerar a sabedoria de Salomão, ensinando 5 princípios para que possamos terminar bem. Se você quer acabar bem a sua vida, a sua jornada nessa terra, coloque em prática esses 5 princípios que nós vamos ensinar para você. Primeiro princípio: não perca de vista a situação como um todo, principalmente quando você for jovem. É o que nós vemos do versículo 1 ao versículo 4. Não perca de vista a situação como um todo, Ou seja, o todo da vida. Não fique fixo apenas no momento, naquela situação específica, principalmente quando você for jovem. Segundo princípio que nós aprendemos nesse trecho de Eclesiastes é: faça o que é certo, antes que seja muito tarde para se corrigir. Vou repetir: faça aquilo que é certo, antes que seja muito tarde para corrigir. Ou seja, chega a morte, não tem como consertar aquilo que foi feito lá atrás. Evite, é claro, a todo custo errar, falhar, tropeçar no pecado, no erro, no equívoco, mas caso isso aconteça, faça o que é certo antes que seja muito tarde para se corrigir. É o que nós vemos no versículo 5 ao versículo 8 desse trecho de Eclesiastes, capítulo 12. Terceiro princípio: use suas palavras como ferramentas para guiar os outros e lhes dar valor. Vou repetir, isso está no versículo 11. Use suas palavras como ferramentas para guiar outros e dar-lhes valor. Está aqui no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. E é claro, pastor aqui é Deus, mas também os filhos de Deus que representam a Deus na terra com palavras sábias podem usar sim as suas palavras como uma ferramenta poderosa para guiar outros na direção do coração de Deus e dar a eles valor diante de Deus. Quarto princípio que aprendemos aqui sobre palavras sábias e como terminar bem é o quarto princípio: não tente dominar tudo na vida, somente aquilo que é importante. Não tente dominar tudo na vida, somente aquilo que é importante. Está aqui no 12, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, faça, se desenvolva, tenha a maturidade de separar o melhor, o seu melhor, para aquilo que realmente é mais importante. Não tente dominar tudo na vida. Você não vai conseguir, querido. Só Deus tem o domínio e a soberania sobre tudo e sobre todos. Mas sim, tente dominar aquilo que é importante, ok? E o quinto e último princípio: confie em Deus e lhe obedeça, pois Ele é o supremo juiz. É o que nós vemos no versículo 13 e 14. Confie em Deus e lhe obedeça,
pois ele é o supremo juiz. Ou seja, haverá sim uma prestação de contas diante de Deus. Está aqui no 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras humanas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E no 13 tem um resumo de tudo aquilo que nós temos que fazer nessa vida. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então vimos aqui 5 princípios para nós trilharmos essa jornada da vida terrena, da vida humana e terminarmos bem a nossa jornada nessa vida. Primeiro, não perca de vista a situação como um todo, principalmente quando você é mais jovem. Segundo, faça aquilo que é certo, antes que seja muito tarde para se corrigir. Terceiro, use as suas palavras como ferramentas para guiar os outros e lhes dar valor. Quarto, não tente dominar tudo na vida, somente o que é realmente importante. E quinto, confie em Deus e lhe obedeça, pois Ele é o supremo juiz de todos os homens, tá bom? Então, 5 princípios que aprendemos, palavras sábias, de um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, é o rei Salomão, o grande rei Salomão, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, gerou um filho, Salomão, que o sucedeu no trono de Israel, e esse homem sábio, extraordinário, um dos caras que levou Israel ao apogeu da monarquia teocêntrica, né? Teológica e centrada em Deus, nas coisas de Deus. Nós aprendemos palavras sábias para como terminar a nossa jornada muito bem nessa vida, né? E é claro que nos dá a impressão que realmente ele caiu em si, se arrependeu dos seus erros e falhas que são mencionadas na Bíblia e que realmente, provavelmente terminou bem a sua jornada. É o que demonstra aqui o livro de Eclesiastes no final desse trecho da palavra de Deus. Amém? Todos os dias estamos aqui gravando os devocionais para abençoar você e o seu coração. Aqui no link de descrição, aqui embaixo, você tem aqui no link de descrição todas as informações do nosso ministério. Se você quiser contribuir conosco, vir conhecer a nossa igreja, o nosso ministério, no link de descrição, aqui embaixo tem todas as informações, redes sociais, as informações de como você pode contribuir, os horários de culto, o endereço da igreja, tudo isso está aqui no link de descrição, nas informações aqui embaixo. Quero mandar um abraço para a tia Lu, para o Lucas Paes Torres, meu amigo querido, lá de Santa Catarina, o doutor Hassana Nazara, o Nando Garcia, o Wagner Melquiades, a Deliane José, a Jaque Lari, a doutora Tânia Regina, o Luiz Brusa Pai também. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Também aperta aqui no aviãozinho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá um joinha, aperta no sininho para receber nossas recomendações aqui no YouTube e que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Lembre-se, palavras sábias podem fazer toda a diferença na nossa vida. Leia com muito carinho esse trecho de Eclesiastes 12, de 1 até o 14, e você vai aprender princípios tremendos para terminar bem a jornada dessa vida com muita alegria, felicidade, na bênção, na presença de Deus e tendo a convicção e a certeza que quando você chegar um dia diante do Senhor, você chegará com confiança, com fé, não nas suas obras, não nos seus méritos, mas nos méritos de Jesus, na obra da cruz, na obra da graça e no poder do Espírito Santo que em nós opera. Amém? Que Deus abençoe você. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos nossos amados irmãos que vão assistir essas ministrações, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e os encha com a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Guarde o coração deles. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a bênção do Senhor venha sobre eles, a graça do Deus Todo-Poderoso, a unção do Altíssimo os capacite diante dos desafios da vida, para que eles possam viver uma vida sábia, correta, honesta, prudente, diligente, perseverante, na presença do Senhor. Supere todos os desafios, as lutas, os problemas, vençam de glória em glória, de fé em fé, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós os abençoamos. Traz o milagre, a bênção, a libertação, a cura, a restauração que eles necessitam nas diversas áreas da vida. Pai, dá sabedoria para a resolução de problemas, conflitos, necessidades. Ajuda os teus filhos e os abençoa.
segundo o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, beijão, Deus os abençoe. Amém.